Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Olá. Hoje a gente mergulha num material bastante sério, revelador mesmo, um estudo que saiu no JAMA Network Open. Isso, sobre as causas de morte entre médicos residentes lá nos Estados Unidos. Um tema pesado, mas necessário. Pois é. Nossa tarefa aqui vai ser destilar os pontos-chave desse estudo, né? Ele cobriu um período longo, de 2000 a 2021, mas o foco especial é mais recente, de 2015 a 2021. Exato. A gente quer entender o que esses dados contam sobre os desafios, os riscos que esses profissionais enfrentam bem no comecinho da carreira. Ok, vamos lá. Esse período de 2015 a 2021 é crucial. Foram 161 mortes de residentes registradas aí. Nossa. E o interessante, ao mesmo tempo, claro, preocupante, é tentar ir além do número bruto, sabe? Investigar o contexto. Quais são as pressões do sistema, as vulnerabilidades específicas desse grupo? E acho que o dado que mais salta aos olhos, o mais impactante mesmo, é o suicídio, né? Sem dúvida, foi a principal causa de morte nesse período mais recente. Quase 30%, 29,2% para ser exato. Quase um terço. E tem um detalhe aí que me deixou realmente preocupada. O estudo mostra um pico assustador bem no começo da residência. Exatamente. Algo como 64% dos suicídios que aconteceram no primeiro ano ocorreram nos primeiros 3 meses. 3 meses. O que isso diz pra gente? Olha, isso sugere uma vulnerabilidade extrema nesse momento de transição, sabe? Sair da faculdade, daquele ambiente mais protegido, e cair na prática, na responsabilidade imensa da residência, parece ser um choque muito grande. Um choque de realidade, né? Exato. E o mais inquietante é que, mesmo com programas de bem-estar sendo implementados, ali por 2014, justamente para tentar aliviar o estresse, Sim, já existiam iniciativas. as taxas de suicídio não diminuíram entre 2015 e 2021, que foi o período que eles olharam com mais atenção. Isso levanta perguntas sérias, né? Sobre a real eficácia dessas ações. Então, não basta só ter o programa ali no papel. Por que será que eles parecem não estar funcionando, principalmente nesse início tão crítico? Seriam muito genéricos ou o buraco a mais embaixo? Olha, eu acho que é uma combinação de fatores, provavelmente. Os programas podem ser meio superficiais, sabe? Focam muito na resiliência individual, mas não atacam as causas mais profundas do estresse. Tipo carga horária, falta de apoio. Exato. Carga horária excessiva, pouca autonomia, às vezes um ambiente de aprendizado que não é tão acolhedor, talvez até hostil. E tem um outro ponto crucial, o estigma. Ah, o estigma de procurar ajuda na medicina? Ainda é uma barreira enorme. O residente pode ficar com medo de retaliação, de ser julgado, disso afetar a carreira. Aí o programa existe, mas na prática fica inacessível, entende? A cultura médica em si precisa mudar. Faz todo sentido. O estudo fala de outras causas também, né? Câncer, que eles chamam de doenças neoplásicas, acidentes, intoxicações acidentais. Isso. Mas teve uma notícia um pouco melhor. As mortes por câncer caíram bastante, se a gente comparar com o período anterior, lá de 2012 a 2014. Sim, essa queda no câncer é um ponto positivo. Talvez reflita avanços no diagnóstico, no tratamento, ou talvez uma melhora geral na saúde dos médicos mais jovens ao longo desse tempo. Mas, por outro lado, As intoxicações? as intoxicações acidentais acendem um alerta forte, especialmente entre residentes de anestesiologia. A taxa ali é bem elevada. E por que será? Tem alguma hipótese? Bom, a hipótese mais forte é a ligação com o acesso facilitado a opioides, outras substâncias controladas, né? Combinado, claro, com o nível de estresse que é altíssimo nessa área. Não é só o acesso, é um conjunto de fatores de risco ali. Entendi. E o estudo ainda aponta umas diferenças por especialidade, né? Tipo, suicídio mais alto na patologia, câncer mais alto na psiquiatria. Isso mostra que a pressão não é igual para todo mundo ali dentro. Exatamente. Essas diferenças reforçam que uma solução única, um programa de bem-estar tamanho único, não vai funcionar para todo mundo. Precisa entender as demandas específicas de cada área. A patologia, por exemplo, talvez tenha mais isolamento. Outras áreas têm outro tipo de pressão clínica direta. Diante disso tudo, o estudo meio que aponta para a necessidade de ir além desses programas mais gerais, né? Fala da pressão nas transições. Sim, não só de estudante para residente, mas de residente júnior para sênior também.
A sobrecarga de trabalho, de responsabilidade, esse medo, né? O medo de parecer fraco, se pedir ajuda. E essa questão do estigma que não some, né? Por isso a discussão vai para um lado de intervenções mais proativas, mais direcionadas. Não é só esperar o residente buscar ajuda. É oferecer ativamente. É oferecer suporte ativamente, principalmente nesses momentos de transição que o estudo identificou como críticos. Talvez com mentorias mais próximas, check-ins de saúde mental regulares, acesso fácil e confidencial à ajuda profissional, quem sabe até ajustes na carga horária, na supervisão, bem nesses primeiros meses. Os dados dão um mapa de onde agir. E embora esses dados sejam dos Estados Unidos, é difícil não pensar na nossa realidade aqui no Brasil, né? A discussão sobre condições de trabalho na residência, turnos longos, saúde mental, é muito presente aqui também. Com certeza. A realidade emocional, as pressões, têm muitos paralelos. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Qual a mensagem principal? Olha, significa que reconhecer o problema do estresse, do burnout na residência é só o primeiro passo. É vital, mas não basta. A pesquisa mostra que é urgente repensar a estrutura do suporte oferecido. Mudar a estrutura mesmo? Precisamos de estratégias de prevenção, de intervenção precoce, baseadas em dados como esses, focadas nesses momentos de maior risco, como os primeiros meses. É proteger quem cuida e quem está aprendendo a cuidar. Fica muito claro, então, que a formação médica é exigente, sempre vai ser, mas o sistema não pode, de jeito nenhum, negligenciar a saúde mental de quem está ali na linha de frente, aprendendo e cuidando. Sem dúvida. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Uma reflexão final, talvez. Qual? Sabendo dessa janela de vulnerabilidade tão grande, tão extrema, nos primeiros meses, qual seria uma mudança específica, talvez a mais impactante e imediata, que um programa de residência poderia fazer logo nas primeiras semanas para dar uma proteção maior para o bem-estar dos médicos que estão chegando?